Olá, boa tarde, boa noite. Eu posso não conhecer quem tu és, eu posso não conhecer de onde tu és. Eu quero dar um conselho para os homens, sim, é mesmo para os homens. Eu sei que talvez tu olhas para mim e dizes: o que é que esse jovem tem para dizer? Eu que sou adulto de 40 anos, sou adulto de 50 anos, eu tenho 60 anos de experiência. Não importa a idade que tu tens, o que eu irei falar aqui, possivelmente talvez tu já sabes, possivelmente tu não sabes, dependentemente da sua idade. Para você adolescente, para você jovem que quer entrar dentro de um relacionamento. Muitos dos meus amigos muitas das vezes perguntam: mas como lidar com as mulheres? O que é que eu tenho que fazer para lidar com as mulheres? A mulher é um ser complicado. Ser humano não ser complicado, mas qual é o segredo de tu tentares compreender, tentares entender? Qual é o segredo de tu tentares ter um relacionamento saudável? Porque as mulheres, tanto mulheres como homens, elas têm diferentes comportamentos, né? Têm diferentes pensamentos e cada mulher tem a sua personalidade. Mas eu tenho um conselho geral que pode talvez ajudar. Mas como é que eu posso lidar com a mulher dentro do relacionamento? Eu vou dizer que dentro de um relacionamento nós devemos evitar ter uma lupa emocional. O que é uma lupa emocional? Se nós pegarmos uma lupa, né, que é para ler no livro, você irá ver aquelas letras de maneiras grandes. Existem problemas no relacionamento que nós maximizamos de maneira desnecessária. Existem situações dentro do relacionamento que nós maximizamos de maneira desnecessária. Colocamos a nossa energia, o nosso esforço em situações ínfimas que dá para resolver. E muitas das vezes nós fizemos muito caso. O que acontece? Um dos segredos que você precisa saber, né, é que você precisa entender como é que a sua parceira foi criada, onde ela foi criada, como foi criada. Existem muitas mulheres que têm muitas sequelas da sua infância, sequelas do seu passado, sequelas de relacionamentos passados, e que muitas delas inconscientemente, sem perceberem, trazem aquela sequela dentro do relacionamento com você, mesmo a pessoa sendo casada. Existem mulheres que foram violadas, existem mulheres que cresceram vendo a mãe ser agredida pelo pai, existem mulheres que cresceram vendo o pai sendo traído constantemente, perdão, vendo a mãe sendo traída constantemente pelo pai. Existem mulheres que, quer dizer, pela situação que ela viveu no passado, quando ela entra dentro do relacionamento, ela concilia com a situação em que ela vive. Então, ela acha que a situação é a mesma, a situação vai se repetir. Então, por que eu falo isso? Essa é uma das maneiras de saberes lidar com a sua parceira. Você precisa entender, ter mais ou menos uma noção quem tua parceira é. Não é a quantidade de anos que faz você conhecer a sua parceira, mas é a capacidade que você tem de criar condições para conheceres mais ela. Existem casais que estão dentro de um relacionamento há 6 anos, há 5, há 8, há 10, mas nem sequer sabe coisas básicas da sua própria parceira. Você precisa saber como é que foi mais ou menos a infância da sua parceira, é necessária. Mais ou menos como é que foi a infância dela, o que ela viveu, o que ela passou. Porque existem situações que você já sabe que não, a minha parceira passou por isso, ou viveu isso. Se ela está a reagir assim, será que tem a ver com o que ela viveu? Será que ela está a conciliar? Então, de certa forma, isso afeta. Porque o nosso cérebro, a nossa mente, é como uma esponja, absorve de tudo. E não só o passado dela, não só o que ela viveu no passado, mas situações que aconteceu talvez ao redor dela, nas amigas, na tia, quer dizer, tudo à volta dela. Então, quando ela estiver a passar numa situação que você tenta entender, mas não consegues compreender, tem muito a ver também com aquilo que ela foi, com aquilo que ela viveu. Então, quando você sabe mais ou menos como ela foi, o que ela passou, o que ela viveu, existem certos problemas que ficam fáceis você saber. Porque você já sabe que não, se ela está a agir assim,
Deve ser talvez porque ela passou por isso, passou por aquilo. Então não maximiza o problema. Conversa acima de tudo. Existem homens que têm dificuldade de se expressar, dificuldade de falar, não falam, tem algum problema, dizem que ela tem que perceber que eu estou chateado. Não, ela não vai perceber. Você precisa dizer que, olha, não gostei porque você fez isso, aquilo. Não gostei porque fizeste X, Y. Mas com sabedoria. Nós seres humanos queremos que as pessoas entendam que nós não estamos bem. Como é que eu vou entender que você não está bem se eu nem sequer percebi? O fato dela não perceber não quer dizer que ela não gosta de ti ou porque ela não te ama. Ela está distraída. A mente dela está num outro lugar. Então, existem tantas coisas básicas que muitas das vezes nós maximizamos. Nós, seres humanos, devemos nos tirar desse nosso ego. Os homens, temos muitos problemas com isso. A possessão, a obsessão, o ser autoritário. É muita coisa básica que um homem precisa saber dentro do seu lar. Você que és adolescente, estás a crescer agora, estás a saber das coisas agora, começa a aprender sobre isso. Porque os nossos jovens de agora que ficam a dançar o pintim, que ficam a se distrair com certas coisas fúteis para mim, eles ficam pessoas de 40 anos, 50 anos sem juízo. Essa é a idade que ele tem, mas não aprendeu nada. Não tem base, não tem uma estrutura sólida de o que é ser um homem. Qual é o padrão que a pessoa precisa de ser um homem? Eu, como cristão, acima de tudo, você precisa ter Deus, Jesus, que vai te capacitar, te ajudar a amar a sua parceira, como Cristo deu a sua vida por ela. Amar ela incondicionalmente, independentemente das coisas que ela faz. Você precisa aprender a perdoar, aprender a praticar mais o perdão, aprender a amar ela e ajudar ela a crescer. Quando ela erra, não só critica. E nós cristãos muitas das vezes temos esse defeito. Há situações que estão acontecendo dentro do seu lar, vamos orar. Mas o que é que tu tens feito? Será que você tens feito aplicabilidade? É só orar, não é só orar. Tem que ser com atos. Tem a responsabilidade humana e tem a responsabilidade de Deus. Faça a sua parte e Deus irá fazer a sua. Muitas das vezes a sua namorada, a sua mulher, não precisa de um evangelista, não precisa de um pastor, não precisa de um irmão da igreja. Ela precisa do seu homem, precisa do seu marido. Você precisa lá estar, precisa entender, ajudar ela a crescer. E quando ela erra, não só criticar, mas aprende a ser mais flexível. Porque existem questões que você vai falar na sua parceira hoje, amanhã, depois da manhã ela vai fazer a mesma coisa. Não que ela não quer mudar, mas existem muitas mulheres, para elas aplicarem algo, é preciso um processo, elas precisam, o cérebro dela precisa aprender a fazer aquilo. Há certas coisas que é com o tempo, não é porque falaste hoje que amanhã ela não vai fazer. Existem, claro, certas coisas inadmissíveis dentro do relacionamento, que não se deve mesmo. Mas existem certas coisas que você precisa ter muita sabedoria. O fato de falares hoje não quer dizer que ela não vai cometer o mesmo erro amanhã. Porque ela cresceu a vida toda dela achar que tem que ser assim. E não é alguns dias que vai mudar isso. É mesmo só o tempo, paciência e muita calma. Espero ter ajudado. Paz.